partir de agora, pela LOL TV, chegamos com mais uma atração inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras visa te informar e te entreter com pautas diferentes, com pautas que possam te engrandecer de uma certa maneira, para poder levar para a vida os temas que nós trazemos aqui. E lembrando a você o seguinte, que o programa Entrevistas, eu tenho falado sempre na abertura, no final, que o programa Entrevistas tem o canal no YouTube. Você pode se inscrever no canal do YouTube do programa, acionar as notificações e receber para poder assistir o programa, por exemplo, que vai ao ar hoje e também os demais da temporada de 2019. A minha convidada é Pamela Ferreira. Ela é psicóloga, está vindo só nessa temporada pela 4ª vez. Ela vem falar de um tema que é sério, que vem mudando ano após ano, mas que de uma certa forma é muito grave. É uma questão de saúde pública, saúde mental nem se fala. É a questão do suicídio. Pamela, muito obrigado por ter vindo pela 4ª vez. Eu que agradeço. Você, é aquilo, eu te convido, você, como diz em linguagem de futebol, você mata no peito e chuta pro gol. Bem direto. Suicídio é um tema muito grande, um tema muito sério. O que eu estava estudando a pauta e percebi que as pessoas estão se matando. Cada vez mais. Cada vez mais. A questão do suicídio, ela tem uma ligação direta. Tudo bem que tem a questão da angústia, mas Sim. essa questão de vivermos num mundo que obriga o ser humano a ser acelerado. Com certeza. A gente está num ritmo atual que exige muito do ser humano. Exige uma capacidade que está além da gente. A gente tem que ser o super-homem, né? A gente tem que fazer tudo muito bem feito, exige uma qualidade e a gente não está dando conta e tem a consequência, né? O suicídio ele está vindo como consequência disso, mas não somente do ritmo acelerado, também pela questão da individualização. A gente está num ritmo que os seres humanos são cada vez mais individuais, né? E nós somos seres humanos que precisamos precisamos de conexões com outros humanos e a gente está perdendo isso. E também, consequência disso, temos também a resposta do suicídio. São variáveis, né? Não só isso, tem outras questões, mas aceleração, individualização são 2 fatores importantes quando a gente fala de suicídio. O meio social, ele também contribui para o suicídio? Por exemplo, se fala muito de questões de classes sociais. Sim. Mas acontece que a classe onde as pessoas têm grana... Também tem suicídio. Tem suicídio Também tem. De forma O fator enorme. social contribui, mas ele não é determinante. O Brasil é o 8º país que mais tem índice de suicídio no mundo. E é um país não muito desenvolvido, né? Tem desemprego, e aí a gente fala, as pessoas estão assim por causa do desemprego, fator social. Mas não só isso, porque países desenvolvidos também têm um índice muito alto de suicídio. E aí a gente entra nesses 2 fatores que eu acabei de mencionar, individualização e aceleração, ritmo acelerado. A gente está cada vez mais sozinho, o desamparo é o que está pegando aí nessa questão. Né, que tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos o desamparo existe, não tem esse acolhimento, esse se importar com o outro, dividir, né, questões do dia a dia, isso está cada vez mais raro. Né? O mundo está ficando menos solidário? Tá ficando menos solidário. Não quando a gente fala de questões grandes, porque quando acontece uma catástrofe, as pessoas se reúnem e tal. Sim. Mas no dia a dia, Exatamente. A pequenez não tem. A gente encontra com uma pessoa na rua, oi, tudo bem? Não tem aquele realmente querer saber se está tudo bem. Não tem aquele interesse de compartilhar experiências, né? Isso está acabando. E isso influencia nesse desamparo, porque não é no grande, é no pequeno, né? Nas pequenas relações. Eu fiz uma pauta sobre depressão já algumas vezes aqui no Entrevistas. Todo esse questionamento que você colocou aqui na mesa, agregado à depressão, também dá aquela engatilhada para o suicídio? Sim, a depressão, ela por si só,
já tem o fator do suicídio, né? A depressão é um transtorno muito sério, né? E que existe o pensamento de morte na depressão. É um pensamento recorrente, o sentimento de querer deixar de existir é recorrente na depressão. E quando a pessoa tem a depressão e não tem aquele acolhimento, aquele apoio emocional, isso fica muito mais evidente, né? A pessoa fica muito mais fragilizada quando não tem isso, esse amparo, né? O suicídio não seria você tentar não acabar com sua própria vida, mas acabar com sua própria dor? Exatamente. O suicídio, ele não é acabar com o que você... Como que eu posso explicar? Acabar com a vida que você tem, com possibilidades. É que acabar com o que você está sendo agora. Aquela coisa intermitente, não é? Exatamente. Aquela dor intermitente. Existe um problema ali e você quer acabar com ele. Por isso que... Aí vem o suicídio para dar conta desse problema. Certo? Pamela, o suicídio... Aqui no Brasil, o suicídio ele vem de forma crescente. E você até citou essa questão de países subdesenvolvidos. Sim. O curioso é que o Brasil é um país que as pessoas falam, é subdesenvolvido sim, tudo bem que leva esse título de emergente, mas está absorvendo problemas de país de primeiro mundo, tipo problemas que tem no Japão, problemas que tem na Finlândia, na Suécia, nos Estados Unidos. O Brasil é muito diverso, né? A gente não pode falar em Brasil como uma unidade, porque cada região tem sua peculiaridade, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem 49% dos casos de suicídio do Brasil inteiro. E o Rio de Janeiro é pequenininho, né? Gente, mas em relação ao Brasil. Aí entra uma outra questão. São duas questões muito curiosas que eu estava lendo. Você falou do Rio de Janeiro. Eu li que quando a pessoa vê aquele horizonte, ou seja, vê o mar, é como assim, tipo, não está vendo um ponto de chegada e que aquilo pode dar uma engatilhada no suicídio. Mas em contrapartida, morando em cidades serranas, por exemplo, Friburgo, ou morar em Teresópolis, ou morar em qualquer outro município, você não vê o horizonte. Que são dois. Você vê o horizonte, mas você não vê o ponto. Aqui na serra você não vê. Exatamente. Aqui, quando a gente fala em Rio de Janeiro, tem a cidade do Rio de Janeiro tem a questão da violência, desemprego, toda essa questão. Quando a gente fala de interior do Rio de Janeiro, a gente tem um fator também muito importante, que é o agrotóxico, né? Dessa porcentagem de suicídio, tem 70% das mortes, dentro desses 50%, são por envenenamento por agrotóxico. E aí a gente entra numa questão. Existem pesquisas que mostram que os agricultores, os produtores rurais que usam agrotóxico, desenvolvem a depressão. E aí ele entra no estado depressivo e usa ingere o veneno que causou a depressão para cometer o suicídio. Mas aí eles têm consciência disso? Não. De que o agrotóxico gera essa depressão? Eles não sabem disso? A maioria não. Isso é sabem. recente. Descobriram isso recentemente. É muito sério. Essa informação é muito séria. Sim. Especificamente, o agrotóxico usado, não vou saber o nome, mas em plantação de tomates é o que mais causa depressão. E aí, quando a gente chega em área rural, a gente vê que sim, as pessoas estão bem deprimidas, que usam, as pessoas que estão manipulando esse tipo de agrotóxico estão no estado de depressão grande. E aí a gente vê muito alcoolismo, abuso de drogas, outras substâncias, quando a gente chega perto dessas regiões. E aí a gente vê também um nível de tentativa de suicídio grande. Aqui em Friburgo a gente vê isso, lá no Hospital Raul Sertã a gente vê um número grande de pessoas que ingerem esse agrotóxico para cometer suicídio. Em grande parte, consegue salvar a pessoa ou a pessoa já chega em óbito? Aí a gente entra numa questão polêmica, porque assim, tem como salvar. Lógico que é muito rápido, mas as pessoas chegam ao hospital com vida e aí fica à mercê da boa vontade da equipe que está no momento. E aí tem uma questão, né? Agora a gente passa pelo Setembro Amarelo, a gente chega lá, tá todo mundo com fitinha amarela e tal. Mas se chega uma pessoa que cometeu suicídio lá na emergência, existe
toda aquela questão de, não queria morrer, então morre. E tem inúmeras denúncias. Tem gente que tem essa... Tem muita denúncia. Que se dane! Tem denúncia, em alguns casos são sim negligenciados. E o pessoal da saúde mental... É crime. O pessoal da saúde mental, na época que eu estava mais perto deles, 1 ano e meio, 2 atrás, estava batalhando para mudar isso. E tinha denúncia no Ministério Público, tudo isso para tentar mudar. Mas isso é uma coisa que é da ética profissional, né? A gente não pode negligenciar. E às vezes chegam pessoas lá que se arrependeram. Na hora eu fui no impulso, agora eu não quero, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê, eu não quero morrer. E aí fica esse embate, né, de tentar salvar aquela vida. Pamela, o suicídio aqui em Nova Friburgo, como eu falei no princípio, vem de forma crescente, tem até pontos específicos na cidade onde que as pessoas cometem. Sim. Tem muito a ver ligado com clima. Sim. Porque é cidade serrana, é mais friozinho. Em Friburgo a gente tem essa questão do agrotóxico, a gente tem a questão do clima, que tem pesquisas que falam que a exposição direta ao sol produz vitamina D, produz bem-estar. Aqui em Friburgo, por ser mais frio, a gente está um pouco mais distante, então essa produção de vitamina D não é tão bem feita pelo organismo, então tem esse fator biológico. E a gente tem a questão do friburguense ser frio nas relações, né? O friburguense não é muito simpático, ele não faz muito vínculo com os outros. A gente chega no Rio, as pessoas se comunicam muito mais do que aqui em Friburgo. Isso também influencia, porque no meio de trabalho as pessoas não são muito afetuosas, na escola as pessoas não são tanto assim, na rua não tem também esse espaço de lazer que está faltando em Friburgo, que une as pessoas. Tudo isso está influenciando nessa questão do suicídio. Você falou de questão da vitamina D, mas também se a pessoa não vai para uma atividade, nem que seja uma atividade física, fazer uma caminhada, sim, você não produz a serotonina. Exatamente. A serotonina é a principal, né, quando a gente fala de depressão. O corpo, ele para não é que ele para totalmente, mas ele vai reduzindo a quantidade de serotonina. E aí, uma das formas de prevenir a depressão é justamente isso, atividade física, atividade de lazer, comunicação, que ajuda a estimular a serotonina, para o corpo não cair, né? Porque é importante ter. Numa sociedade acelerada, onde o individualismo está exacerbado, naturalmente a depressão ela vem pintando aí na esquina, e o suicídio vindo no rabo do foguete. Consequentemente, o Rivotril se vende aos montes. Sim. Aí temos outra discussão, que é a indústria farmacêutica, né? Eu estou te perguntando isso porque eu já venho falando desde... Olha, eu falo para grupo de amigos desde 2006 o seguinte, desculpa te interromper. As pessoas estão ficando sozinhas e não estão prestando atenção. Exatamente. Vamos ter um surto de depressão daqui a um tempo. Estamos tendo, né? Esse surto está vindo, né? Assim, devagarzinho, mas ele está chegando no nível. E aí essa questão da indústria farmacêutica é muito importante porque há a hipótese, né? Há teorias de que a indústria produz transtornos, né? Ela cria esses transtornos para a gente consumir mais medicamento. Não obstante, Friburgo é uma das cidades que mais consome medicamentos psiquiátricos, né? Tem um consumo absurdo aqui em Friburgo. E aí entra essa questão aí do surto, né, de depressivo. A gente cria sociedades doentes para lucrar. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já com mais Pamela Ferreira para poder falarmos desse assunto sério que é o suicídio. Voltamos já.